Fala pessoal, estamos começando mais um Desperta ICL na manhã desta segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Vocês sabem, o Desperta é apresentado todos os dias de manhã, das 7 às 8 da manhã aqui no ICL Notícias pelo Leandro Demore. Hoje, como vocês podem notar, o Leandro Demore não estará com vocês. Estarei eu, William De Luca, jornalista, apresentador aqui do ICL Notícias, trazendo os principais fatos do dia para a gente fazer uma leitura conjunta do que está acontecendo, passando pelos principais veículos do Brasil. Vou trazer para vocês alguns temas importantes, vou passar já pelo nosso chat aqui, ouvindo vocês também que fazem o Desperta junto comigo. Daqui a pouco a gente tem o ICL Notícias primeira edição, a partir das 8 horas da manhã até as 10h30. Mas vocês ficam comigo aqui até as 8 horas da manhã. Eu vou aproveitar para passar no nosso chat aqui, ler alguns comentários de vocês. Se o nosso chat carregar aqui, porque deu uma travadinha, mas espera aí que já ele aparece para vocês aqui. E aí eu vou conseguir ler o chat para vocês aqui. Aproveitando e passando pelos principais temas que a gente vai tratar hoje aqui no Desperta, a gente vai falar sobre as tragédias no Rio Grande do Sul, a tragédia provocada pela chuva no Rio Grande do Sul, e vamos falar principalmente sobre fake news. Desde que as tragédias, essa tragédia que já matou quase 50 pessoas no Rio Grande do Sul começou, a gente também teve uma outra inundação de fake news que é gravíssima, porque faz com que as pessoas doem menos mantimentos para as pessoas que precisam no Rio Grande do Sul, traz desinformação, o que também é um risco muito grande. Aqui, agora o meu chatzinho carregou aqui para vocês, aproveitando Antônio Donizete Fontes, Luzimar Sá, a Fernanda Caiado, agora ele recarregou meu chat aqui, mas a Fernanda Caiado estava aqui também, então eu vou acompanhando com vocês aqui o nosso chatzinho, para vocês participarem comigo aqui do Desperta, aqui. O Carlos Alexandre Guimarães, a Eliana Souza, a Ângela de Montreal, no Canadá. Bonjour para você, Ângela. A Solange Castellano, pedindo para falar sobre os comentários do Lula no G20. Vamos trazer alguns comentários do Lula, sim, em especial o Lula falando sobre a delação de Mauro Cid. O presidente Lula foi perguntado ontem na Índia, mas ainda era ontem aqui, mas já era hoje lá na Índia. Então, no dia 11, né? Nessa segunda-feira, o presidente Lula foi perguntado sobre o Mauro Cid, então a gente vai trazer também as repercussões do presidente Lula e uma outra polêmica que o presidente Lula está envolvido desde essa participação no G20, que é sobre o Putin, sobre o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Nós também vamos trazer as repercussões do presidente Lula em relação a isso. Então, agradecendo aqui a todos no chat, a Joana Félix de Lisboa, a Fran Falzoni, a Fran está perguntando aqui no chat se o Demore está bem. O Demore está bem, como vocês acompanham lá no Twitter, o Leandro avisou ontem que estava com probleminha de saúde, com bastante tosse, então ele está fazendo exames médicos, mas a princípio o Leandro está bem, só está de resguardo, vai ficar provavelmente alguns dias fora aqui do Desperta e eu farei a companhia, a dura missão de substituir Leandro Demore aqui no Desperta ICL, nesses dias que o Leandro estiver fora. Então, um beijo para você, Leandro, uma pronta recuperação, que você logo esteja aqui de volta para cuidar da sua casinha. Vão comentando aqui no chat que eu vou, sempre que eu puder, eu passo por aqui e vejo que vocês estão falando sobre o assunto que eu estiver trazendo no momento. Mas eu quero começar trazendo para vocês, falando sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Ícaro, bota para mim na tela, matéria do Correio do Povo do Rio Grande do Sul, sobe para 46 o número de mortos por enchentes no Rio Grande do Sul. Vou ler o comecinho da matéria para vocês. O número de mortes em decorrências das enchentes no estado subiu para 46, de acordo com um novo boletim divulgado ontem pela Polícia Civil, pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul. São mais 3 óbitos do que o que havia sido contabilizado no sábado. Então, 46 vítimas e ainda há 46 desaparecidos. A equipe da Defesa Civil também informou que há 924 feridos. O número de desalojados aumentou de 12.381 para 20.490 pessoas.
E aqui está registrado, o número de desaparecidos se mantém em 46, 30 em Mussum, 8 em Arroio do Meio e 8 em Lajeado. Então, uma tragédia no Rio Grande do Sul, 46 mortos e 46 desaparecidos. O número de pessoas mortas no total pode chegar a quase 100 pessoas no Rio Grande do Sul. A gente espera que essas pessoas que estão desaparecidas sejam localizadas e que voltem para o seio da sua família, mas realmente uma tragédia enorme no Rio Grande do Sul, provocada pelas chuvas. A má notícia nesse caso é que a previsão do tempo no Rio Grande do Sul é de mais chuva nessa semana. Tem aqui uma matéria do Terra, previsão do tempo. Semana terá chuva extrema com risco de novas enchentes e inundações no Rio Grande do Sul. Segundo essa matéria do Adriano Ribeiro aqui na área de previsão do tempo do site Terra, vai ser o terceiro episódio de chuvas excessivas no Rio Grande do Sul só neste mês. Então tá aí, a gente está vendo uma foto aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, com uma enchente. Então aqui a gente tem mais chuva no Rio Grande do Sul nesta semana, infelizmente, né? Essas comunidades que não conseguiram se recuperar ainda das chuvas que devastaram várias cidades no interior do Rio Grande do Sul, em especial as cidades ali no Vale do Rio Taquari, mais chuva no Rio Grande do Sul. E aí eu trouxe esse tema, obviamente, por dois motivos. Primeiro, porque é importante, né, uma tragédia de proporções enormes no Rio Grande do Sul, a maior tragédia natural da história do Rio Grande do Sul, e com o risco de mais enchentes, mais deslizamentos e mais danos à população por conta das chuvas que devem vir nessa semana, a gente teve um outro problema em relação a essa tragédia no Rio Grande do Sul, que é fake news, né? Duas em especial eu deixei separadas para a gente conversar. Eu vou achar aqui no Twitter, eu estou com um probleminha no Twitter, no Google Chrome, então eu estou abrindo o aplicativo do Twitter para mostrar. Eu não vou botar o áudio, mas deixa sem áudio mesmo, Ícaro, mas só para mostrar para vocês aqui, o Alexandre Garcia... Em governo petista... Deixa eu tirar o áudio dele aqui. O Alexandre Garcia falou na revista Oeste, onde ele tem um programa. O Alexandre Garcia vocês conhecem, né? O assessor de imprensa da ditadura militar, laços muito fortes com ditadores e com a ditadura militar no Brasil. O Alexandre Garcia compartilhou fake news em relação à construção de barragens no Rio Grande do Sul. Ele disse que há um boato, há uma suspeita, e obviamente sem nenhuma responsabilidade jornalística que o Alexandre Garcia o faz, de trazer uma suspeita de que essa tragédia no Rio Grande do Sul foi provocada pelo PT. É isso mesmo que você está ouvindo, não é uma tragédia natural. Ela foi intensificada pelo PT, segundo uma fake news que o Alexandre Garcia trouxe nessa live que ele fez ontem na revista Oeste. Deixa eu só achar aqui, Ícaro, e eu vou trazer para vocês o Paulo Pimenta, que é o nosso ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula. Ele trouxe um alerta de fake news, falando sobre outra fake news que eu já trago para vocês, sobre as doações. Eu vou achar o que o Leandro Demore trouxe para a gente aqui. O Demore ontem aproveitou e falou sobre esse caso, ele trouxe as informações corretas para corrigir a fake news que o Alexandre Garcia ontem compartilhou. Essa fake news já estava rolando há uns 2 dias nas redes sociais, e aí, obviamente, um aproveitador como o Alexandre Garcia aproveitou para trazer... O pior é que... Aqui, achei. Pronto. Se você quiser, pode colocar na tela aí, Ícaro, por favor. Aqui, a teoria da conspiração mais mentira que está rolando pela boca do Alexandre Garcia. Barragens que foram construídas por governos petistas foram abertas de propósito para inundar o Rio Grande do Sul. O Demore traz aqui a informação de que, como toda boa mentira, ela não é vazia de realidade. De fato, o município de Bento Gonçalves está investigando uma barragem na cidade. Ela não é petista. A Ceran tem como investidores a CPFL, a geração de energia elétrica 65%, a Companhia Estatal de Geração de Energia Elétrica, a CEEE, e a Estacraft Energias Renováveis
com 5%. Ou seja, existe uma investigação em Bento Gonçalves, mas não tem nada a ver com o PT. Não tem nada a ver com o governo Lula, nada a ver com os governos Lula passados, com o governo Dilma. Isso é mais uma fake news que foi lançada pelo Alexandre Garcia. Eu vou trazer aqui uma matéria falando sobre o AGU, o Jorge Messias, e aqui está a matéria do AGU Jorge Messias, que diz que vai mandar investigar as falas de Alexandre Garcia sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Poder 360 aqui traz a informação de que o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse na noite de domingo ter determinado que a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia faça imediata instauração de processo contra a campanha de desinformação promovida pelo Alexandre Garcia. Aqui tem a aspa do que o Alexandre Garcia falou e eu não quis mostrar no vídeo para vocês. Segundo Alexandre Garcia, abre aspas, no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendava as medições ambientais, 3 represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo e isso teria causado uma enxurrada. Ou seja, como vocês já sabem, como eu estou dizendo aqui para vocês, é mentira, é fake news do Alexandre Garcia, que tem sistematicamente, isso não é uma coisa nova na carreira e na vida do Alexandre Garcia, compartilhado mentiras, compartilhado desinformação. Então fica aqui o registro de que isso é mentira. Vocês, obviamente, já deviam imaginar quando toparam com essa informação nesse fim de semana, mas aqui fica o desmentido e o Alexandre Garcia dessa vez será investigado. É importante demais investigar essas pessoas e puni-las adequadamente. Existe hoje uma leniência muito grande no Brasil em relação a disseminadores de fake news. E, gente, só para fazer uma distinção clara, existe erro jornalístico, que é um erro justo, né? Como toda profissão, a gente que é jornalista está passível a cometer erro de apuração, inclusive. A gente ouve uma fonte que disse uma coisa que na verdade não era mentira, a gente confiou na fonte. A gente precisa corrigir a informação e tocar a vida e melhorar nossos sistemas de apuração. É assim que o jornalismo funciona. A gente confia em fontes, confia em apurações e aí a gente pode trazer para as pessoas uma versão mais próxima da realidade que a gente conseguiu apurar. No caso do Alexandre Garcia e o que a gente vê outros jornalistas com muitas aspas do campo bolsonarista é simplesmente a criação, a fabricação, a maquinação de informações claramente e sabidamente inverídicas. Você vai para um programa na internet, na TV, na rádio, seja onde for, para compartilhar um boato que você leu na internet. Isso não é jornalismo, isso não é responsável. Por isso o Alexandre Garcia precisa ser investigado e precisa ser punido por essa fake news, por essa mentira, por essa desinformação que ele compartilhou nesse final de semana. Eu vou aproveitar, gente, e trazer mais um pra gente. Ainda sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, tem uma... Peraí, que eu perdi ela aqui, mas já eu vou achar. Uma outra fake news que aconteceu nesta semana, aconteceu em ontem inclusive, aconteceu em Lajeado, uma cidade que foi duramente afetada por conta dessas chuvas no Rio Grande do Sul. Eu tenho aqui no Twitter, eu vou achar, e aí eu já peço para você colocar, Ícaro, aqui. Do site independente.com.br, ele traz uma matéria sobre a Defesa Civil de Lajeado desmentindo um vídeo que afirma que as doações pararam de ser distribuídas para aguardar a chegada de Lula em Lajeado. Essa senhora que está no vídeo aqui, ela é de uma ONG chamada UPA, ela se apresenta como Samara. O nome da ONG é UPA, viu, gente? Não é uma UPA, uma unidade de pronto atendimento de saúde, é uma entidade de proteção aos animais, segundo o que apuraram. Ela mostra o crachá, diz que é dessa entidade, e aí diz que chegou num centro de distribuição de donativos em Lajeado e diz que eles não vão ser liberados porque eles teriam que ser armazenados em grande quantidade para fazer uma foto do lado do presidente Lula. A primeira fake news é que o presidente Lula não foi a Lajeado, quem passou por lá foi o vice-presidente e presidente de exercício Geraldo Alckmin, e a segunda informação em relação a isso é que é mentira. A Defesa Civil teve que fazer um desmentido para que as pessoas voltassem a levar mantimentos, porque segundo essa
essa mulher, essa Samara, que também será investigada. Ontem o ministro, acho que foi o ministro Flávio Dino, eu vou ver aqui no tweet certinho e trago para vocês. Mas ontem, não, minto, foi o ministro Paulo Pimenta, que é do Rio Grande do Sul, inclusive, disse que a Polícia Federal já está apurando essa outra fake news que foi divulgada ontem. Eu vou pegar aqui no Twitter para vocês verem. Deixa eu só achar aqui, a gente já mostra aí. Aqui, ó. Pronto, a gente pode mostrar. O Paulo Pimenta está falando aqui, eu vou ver se eu boto um pouquinho do áudio dele aqui. Junto com o presidente de exercício Geraldo Alckmin, 8 ministros e ministras, várias equipes do governo trabalhando junto com o governo do estado, com as prefeituras, para encontrar soluções para essa situação tão delicada e difícil que aflige milhares de pessoas do Rio Grande do Sul. De forma criminosa, foi produzido um vídeo fake onde uma pessoa supostamente teria tentado entregar donativos no suposto centro de distribuição de alimentos de Lajeado e teria sido impedida sob a alegação de que estavam esperando a chegada do presidente Lula para que fossem feitas fotos e só depois esses donativos pudessem ser distribuídos. Isso é crime. Isso é uma conduta de pessoas sem escrúpulos que se aproveitam de uma tragédia para tentar construir uma narrativa criminosa, falsa, típica dessa conduta que o Brasil não suporta mais. Da política do ódio, do ressentimento, da manipulação, da fake news. Nós já tomamos providências, já acionei a Polícia Federal, a AGU, já identificamos a criminosa, outras pessoas que estão multiplicando, reproduzindo esse vídeo, todos serão identificados. Nós não vamos permitir que estas pessoas se utilizem da tragédia para destilarem o seu ódio através da mentira e da desinformação. Não tem nenhuma empatia, não tem nenhum respeito, merecem ser tratados como criminosos, porque é o que são e serão responsabilizados por isso. Tá aí, gente, o vídeo do ministro Paulo Pimenta falando o que eu disse para vocês. A AGU e a PF já foram acionadas nesse caso, então 2 fake news dando mais trabalho para a polícia, dando mais trabalho para as nossas forças investigativas e que obviamente precisam de uma punição exemplar. Em especial, obviamente, fake news é sempre um problema, né, gente? Quando a gente está falando sobre qualquer assunto, quando a gente está falando sobre uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul, como eu disse para vocês no começo do programa, 46 mortos até agora, porque a gente ainda tem 46 pessoas desaparecidas e com chance de mais vítimas, porque as chuvas vão voltar agora no Rio Grande do Sul nessa semana, como eu disse para vocês. Isso não é aceitável, é preciso punir duramente essas pessoas para que isso não volte a acontecer. Estou no chat com vocês aqui. A Salete, cadê o Conselho Federal dos Jornalistas? E Salete, meia-noite eu te conto uma notícia sobre o Conselho Federal dos Jornalistas. Ele não existe, não tem Conselho Federal de Jornalista. O Giovanni Camerlato diz: punição é multa por cada fake news espalhada. Não só isso, viu, Giovanni? Precisa prender essas pessoas, elas precisam ser condenadas, ser julgadas devido processo legal, condenadas e presas, porque assim essas pessoas vão parar de fazer o que tem feito. O caso dessa mulher em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e também o caso do Alexandre Garcia. A Vani B falando que é imperdoável. A Suzana Vasconcelos faz um lembrete importante aqui. O deputado Gustavo Gayer, que já compartilhou fake news e já teve que fazer retratação, inclusive sobre o Leandro Demore, que ele compartilhou fake news, reproduziu o vídeo desse lugar. O Cláudio Antônio disse que é preciso regular a internet, a Ana Martins diz que essa gente é bandida, o Antônio R disse, depois que a PF pega, disse que eu não sabia, foi um engano. Peraí, Antônio, é mais rápido do que você imagina. Vou achar o vídeo aqui no Twitter, já rolou quem me conhece sabe. Aqui, ó, Ícaro, pode pôr na tela, por favor. Tá aqui o vídeo da mulher, ela já postou um vídeo nas redes sociais aqui, vou rodar só um segundinho para vocês ouvirem a voz dela. Do áudio dela. Um vídeo e foi repassado só no grupo da minha ONG, eu não sei como esse vídeo vazou, tá? Aí, obrigado, melhorou. E tanto que eu disse para as meninas não repassarem, e isso acho que acabou vazando,
que eu estava possuída, porque eu tinha acabado de sair lá do centro de Lajeado, e sim, nós não recebemos doação hoje de manhã lá, disseram que não teria, e que nem a gente falou para vocês, passaram para nós que, só que daí agora, né, política, ninguém, daí ninguém falou nada, né, nós estivemos lá, tá? Eu acabei me expressando errado porque eu estava muito revoltada no momento. Eu falei sim sobre o presidente Lula no vídeo que está rolando. Me expressei errado pela raiva. Então seria o presidente Alckmin que está em exercício, tá? Eu vou tirar o vídeo dela para poupar vocês de ouvirem o resto, mas vocês entenderam qual é a desculpinha dela, né? Ela falou que foi mesmo, mas que não era o presidente Lula, era o presidente Alckmin, o presidente em exercício, né? O presidente Lula está em viagem, voltando do G20 da Índia para o Brasil, e aí ela falou que na verdade não, mas era só para um grupo fechado, e aí alguém vazou desse grupo fechado. Minha senhora, não cola, você vai ter que se explicar para a justiça, já já você vai receber um toque da Polícia Federal e vai ter que se explicar por essa fake news que você divulgou, compartilhou e para nossa sorte, para o seu azar, a gente vive outros tempos nesse país. E você vai ter que responder pelo crime que você cometeu, um crime contra pessoas da sua própria cidade, o que é ainda mais grave, ainda mais inadmissível. Cometer um crime, uma fake news, uma desinformação dessa, que coloca em risco um sistema de doação para pessoas que estão precisando muito. As pessoas perderam tudo, as imagens, os vídeos do que tem acontecido no Rio Grande do Sul são uma tragédia. Então, fica aí o registro dessa moça, a Samara, dessa ONG chamada UPA, que falou sobre o acontecido. Última pinceladinha sobre esse tema, o DCM, você pode colocar na tela aí, Ícaro, por favor. Um vídeo que tem rodado muito nas redes sociais, um negacionista, um meteorologista negacionista. Por mais incrível que isso possa parecer, isso existe, tá, gente? Esse senhor que está aqui na tela para vocês, o Luiz Carlos Molion, ele é conhecido, tem uma matéria bem boa da Deutsche Welle, um jornal alemão que tem também sua versão brasileira, que fala sobre o Molion. Aqui o Diário do Centro do Mundo, o DCM, trouxe uma matéria falando sobre ele, sobre o Luiz Carlos Molion ter participado no último dia 4, no dia 4 de setembro, de uma sessão da CPI das ONGs. É uma outra CPI que existe, a gente não está acompanhando muito, a gente enquanto imprensa, é mais uma CPI bolsonarista negacionista, então a gente tem acompanhado pouco essa CPI. Mas aqui ele faz um registro, e eu vou rodar para vocês, o vídeo é bem curtinho, mas é importante vocês ouvirem o que esse senhor fala. Ele falou no dia 4 de setembro, gente, ou seja, há menos de uma semana atrás. Vamos ouvir o que o Luiz Carlos Molion falou nessa sessão da CPI das ONGs. Que, aliás, a mídia, neste ano, agora, 2023, andou pegando pesado, um alarmismo incrível, dizendo que íamos ter um super El Niño neste ano. E, na realidade, só temos águas quentes e não temos o super El Niño, de tal forma que o pessoal do Norte e Nordeste pode ficar tranquilo que não vai ter seca. Em contrapartida, o pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, não vai ter o excesso de água que é a característica de El Niño. Então vocês ouviram negacionismo, é só isso mesmo. E é um negacionismo que que é muito parecido com o negacionismo que a gente viu na saúde, né? Sobre as pessoas dizendo que vacina não funciona e aí as pessoas se vacinando e parando de pegar Covid-19, por exemplo, ou pegando menos Covid, com menos efeitos, com menos impactos na saúde das pessoas. Tá aí, o negacionismo mata e mata todos os dias. O negacionismo, as fake news, a desinformação mata e as pessoas precisam... É necessário traçar uma risca no chão e falar daqui não se passa mais, porque isso provoca a morte de pessoas. Só no Rio Grande do Sul agora 46 mortos, 46 desaparecidos. É preciso colocar um fim nessa indústria de fake news. Falamos sobre essa situação da chuva no Rio Grande do Sul, aproveito para prestar novamente a solidariedade de toda a família ICL, de todos nós aqui do ICL, às vítimas dessa tragédia no Rio Grande do Sul, e a gente sempre compartilha nas nossas redes sociais, para quem quiser doar, para quem quiser participar dessa corrente de solidariedade com o povo gaúcho, que precisa muito de ajuda e muito de solidariedade. Tinha um videozinho, acho que não vai dar tempo de mostrar, já são 7h25, agradecendo, inclusive a gente está com, deixa eu ver aqui quantas pessoas estão assistindo a gente agora, a gente está com mais de 10 mil pessoas vendo
ao vivo o Desperta, então agradecer a audiência de todos vocês, pedindo para vocês darem like no vídeo, compartilharem, comentarem aqui comigo, porque é importante, mais ajuda o algoritmo a empurrar, 11.575 pessoas agora, o Léo aqui da nossa produção informou. Então a gente está com quase 12 mil pessoas vendo, compartilhem o vídeo para a gente começar bem essa semana, com muita informação, com muito conteúdo, aqui no Desperta. Quem está perguntando por que o Leandro Demore não está, falei no começo do programa, o Demore está doentinho, vai ficar hoje, talvez, amanhã, uns diazinhos de fora aqui do Desperta, vou ficar fazendo a substituição dele aqui, cobrindo o Leandro Demore aqui no Desperta, espero que a altura, e vocês me ajudam também aqui nos comentários para a gente fazer o programa junto. Beleza? Vamos lá, vamos para mais um assunto, um assunto que certamente a gente vai trazer no N1 já, eu, o Eduardo Moreira e a Vivian Mesquita, no nosso noticiário das 8 às 10h30 da manhã. Pode colocar na tela aí, Ícaro, meu filho, o meu louro José, hoje é o Ícaro, gente, um beijo pro Ícaro que está fazendo aqui o meu acompanhamento aqui, o meu, Pedro Falcão é o meu Ícaro aqui. Ex-CEO das Americanas disse à CVM e à PF que obedecia a Sicupira. Eita, será que o Sicupira vai ser complicado nessa história? Tá aqui uma matéria exclusiva do Wall Prime, assinada pelo Graciliano Rocha e pelo Pedro Canário, publicado hoje de manhã, diz o seguinte: o ex-CEO das Americanas, Miguel Gutierrez, apontado pela atual gestão da companhia como um dos responsáveis por esconder o rombo bilionário nas contas da varejista, afirmou que nenhuma decisão estratégica era tomada sem o conhecimento e anuência de seus principais acionistas de referência, em especial Carlos Antônio Sicupira. Quem acompanha aqui o ICL há mais tempo já ouviu a gente falando aqui, em especial o nosso querido Eduardo Moreira fala muito sobre o 3G, né, sobre os 3 principais acionistas das Americanas, que eram até pouco tempo atrás os controladores das Americanas, sobre o Sicupira, que não foi ouvido na CPI das Americanas, diga-se de passagem. Nenhum dos 3 foi ouvido nessa CPI que está rolando na Câmara dos Deputados. O nosso Eduardo Moreira, economista aqui do ICL, foi ouvido lá na CPI das Americanas. Os 3 não foram. E aí, agora a gente tem essa informação que o Miguel Gutierrez, esse sim ouvido na CPI, trouxe à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, a Comissão de Valores Imobiliários, no dia 16 de março. O UOL teve acesso a ao vídeo desse depoimento e ele disse exatamente isso que eu trouxe para vocês. Ele disse que esse CEO tem tentado blindar essas pessoas, mas segundo o comitê independente convocado pelo grupo para apurar o caso, a antiga diretoria das Americanas, Gutierrez incluído, fraudou os resultados da companhia para enganar o conselho e o mercado. Segundo o comitê, há pelo menos 25 indícios de materialidade que ligam a antiga diretoria à fraude e não pode acabar em pizza. O que a gente mais tem no Brasil é milionário, bilionário, não precisa nem ser bilionário, rico no Brasil passando impune dos crimes que comete. E como a gente já falou aqui várias vezes, nesse caso das Americanas, a vida de muita gente foi afetada. E é isso, é crime, é corrupção, é preciso punir essas pessoas, em especial esses bilionários, que nem moram no Brasil, né, moram na Suíça, nos Estados Unidos, precisam ser punidos com a força da lei, porque senão a gente vai continuar passando esse recado de que bilionário é inimputável no Brasil, ou seja, não responde pelos crimes que comete. Então, tá aqui feito o registro, tem mais uma matéria para mostrar aqui, do UOL também, ainda nessa sequência sobre esse vídeo de depoimento que foi dado pelo Gutierrez, né, pelo Miguel Gutierrez, ex-presidente das Americanas. Pode colocar na tela, Ícaro. Mais uma roubalheira do trio, reagiu investidor à fusão Americanas B2W. Segundo o ex-presidente das Americanas, um investidor que reagiu menos a essa notícia da fusão entre a Americanas e a B2W, disse mais uma roubalheira do trio. Segundo ele, o trio, né, o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Telles e o Beto Sicupira, os acionistas de referência das Americanas. Essa operação não tem a ver com a fraude contábil, que foi tornada pública esse ano, mas também foi um incinerador de valor da companhia.
Tem mais umas informações de economês aqui que eu não sei traduzir, a gente precisa da Débora Maganha para fazer a tradução e do André Campedelli, mas aqui tem mais informações sobre essa fusão que também foi problemática, né, e também causou danos à companhia financeiramente. Mas o importante nisso é que um dos investidores mandou mensagem para o Miguel Gutierrez chamando essa operação de mais uma roubalheira do trio. Mais uma, porque aparentemente não foi a primeira. Então, passamos pelo assunto Americanas aqui. E eu vou, agora são 7 horas e 31 minutos, lembrando daqui a pouquinho às 8 horas a gente tem o ICL Notícias primeira edição, mas vocês ficam comigo aqui até às 8 horas da manhã, estarei lá também no ICL Notícias primeira edição, fazendo jornada dupla hoje, aqui com vocês no ICL. Passar pelos comentários de vocês de novo, agradecendo a todos e todas que estão comentando. O Rugimar Markovitz diz: recuperação rápida para o Demore, é o que todos nós desejamos, um beijo para você, Demore. O Helder diz: bilionários, falar rico é praticamente eufemismo. Os caras são, mas tem gente que tem rico que nem bilionário e passa impune pelos crimes que comete também, viu? Então isso não é tão incomum assim. A Simone Rufino diz que acabou de se perguntar: o Eduardo Moreira foi ouvido e os principais envolvidos não passaram sequer pelo incômodo de ir a Brasília? Exatamente isso, Simone. Os envolvidos, o 3G, o Lehmann, o Sicupira e o Teles não foram nem incomodados de ir até a CPI para poder nem dizer: não, olha, por orientação do meu advogado, prefiro permanecer em silêncio. Nem isso eles vão precisar fazer. O Eduardo Lourenço William claramente passou a noite em claro e foi direto para o trabalho. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estava no Detal ontem à noite, viu, gente? Aqui em São Paulo, que até de madrugada no show do Bruno Mars, muito bom inclusive, mas estou aqui firme e forte para fazer o programa com vocês. Tentei disfarçar o máximo que eu pude, que eu fiquei até de madrugada no show, mas fui pego aqui. E a Steph falou: empatia com o rico? Hahaha, não, gente, a gente não tem zero empatia com o rico e a gente passa zero pano para bilionário. A gente não passa nenhum pano aqui no ICL para bilionário, em especial para bilionário que quer dar golpe e que quer fraudar dados de balanço, como a gente tem visto aqui no caso das Americanas. Vamos para mais um assunto. Eu vou passar para o presidente Lula no finalzinho, tá, gente? Mas eu vou falar agora sobre o Mauro Cid. O Mauro Cid, a gente não trouxe a notícia no ICL durante o fim de semana, a gente não tem programa do fim de semana por enquanto, mas vocês cobram muito aqui, um dia quem sabe. Mas a Folha traz as informações, já eu peço para você colocar, meu Ícaro, aqui achei. Pode colocar, Ícaro. A gente tem aqui: delação de Cid pressiona Ministério Público e gera receio de efeito cascata. Para você que não estava no país no fim de semana, o assunto principal foi a delação de Mauro Cid. Mauro Cid vai delatar. O Alexandre de Moraes deixou para a Semana da Independência, né, para deixar esse presente para o Jair Bolsonaro. Mas para quem não acompanhou, no fim de semana foi fechada a delação premiada de Mauro Cid, né, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. O Mauro Cid fará sua delação premiada. Os dados dessa delação, o que o Mauro Cid falará, a gente ainda não sabe. Ninguém sabe o que o Mauro Cid vai delatar. Durante o fim de semana todo houve especulação sobre o que ele traria, né? Muita gente falando que ele vai delatar sobre 3 casos, sobre o caso das joias sauditas, sobre os atos antidemocráticos, né? Sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro e o que antecedeu essa tentativa de golpe, e também sobre o caso da fraude no cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. Parece que esses serão os 3 eixos da delação de Mauro Cid. O que se sabe até agora é que Mauro Cid assinou esse termo de delação premiada, né? O STF, o ministro Alexandre de Moraes, que tem cuidado desses inquéritos, ratificou essa delação e o Mauro Cid foi mandado para casa. O Mauro Cid está com uma tornozeleira eletrônica e foi mandado para casa, está em liberdade assistida, né? Está em prisão domiciliar. Então, Mauro Cid com tornozeleira foi para casa. E aí,
nessa semana agora a gente vai continuar repercutindo o que Mauro Cid vai dizer nessa delação, e aí tem a matéria da Folha para vocês: delação de Cid pressiona Ministério Público e gera receio de efeito cascata. Vou ler aqui a matéria da Ângela Pinho, de ontem à noite. A homologação da delação do tenente-coronel Mauro Cid eleva a pressão institucional sobre o Ministério Público e gera receio de que possa ter um efeito cascata sobre outras investigações criminais no país. O auxiliar de Bolsonaro fechou com a Polícia Federal uma colaboração homologada no sábado, dia 9, pelo Alexandre de Moraes, como eu falei para vocês, sob críticas dele mesmo, de Augusto Aras. O Aras criticou essa delação, disse que o MP não concorda com os acordos de colaboração firmados pela PF, como foi o caso desse que foi celebrado com o Mauro Cid. Lembrou que ele já tinha tomado as mesmas medidas em outros casos, como o caso do Antônio Palocci e do Sérgio Cabral, mas existe uma expectativa de que isso impacte em outros inquéritos. E também, no fim de semana todo, a imprensa apurou, e também em conversa com especialistas, com juristas, disse que um outro efeito cascata possível é um efeito cascata de delações, que outros envolvidos nos casos que eu citei para vocês, inquérito das vacinas, dos atos antidemocráticos, também sejam premiados com delações, ou seja, que façam delações premiadas, pagando uma pena menor, tendo uma redução de pena, o que é que o Ministério Público, a Polícia Federal, o Judiciário pode negociar com essas pessoas, e aí essas pessoas possam delatar, ou seja, outros envolvidos. A gente tem vários presos nesses processos dos atos antidemocráticos, da fraude das vacinas, do roubo das joias sauditas e dos presentes presidenciais. Então existe uma expectativa que outros atores também delatem. Por exemplo, o Mauro Cid pai, o general Mauro Lorena Cid, também pode delatar e receber uma delação premiada. Parece, a informação, se não me engano, foi da Andréa Sadi no fim de semana, de que o Mauro Lorena Cid, o pai do Mauro Cid, também negocia uma delação premiada. Então, vamos ficar de olho, porque podem vir outras delações no esteio dessa. E lembrando, né, gente, delação premiada não existe para trazer fatos que já se conhece, ou seja, o que a polícia já apurou, a polícia já sabe, então o Mauro Cid não vai adicionar nada de novo, mas ele vai adicionar, por exemplo, como o nosso César Calejão, apresentador aqui do Sinapse, um beijo para o César, sempre gosta de dizer materialidade, trazer elementos que comprovem o que já está sendo investigado, traga novos elementos ou até mesmo novas investigações, novas linhas de investigação, e principalmente que traga a ordem hierárquica dos processos. Existiu toda uma conversa sobre aquele personagem pitoresco da nossa contemporaneidade, né, o advogado do Mauro Cid, que já deu umas 40 versões diferentes, mas ele já disse que a expectativa era que o Mauro Cid dissesse que realmente ele é ajudante de ordem e quem deu a ordem para vender as joias sauditas foi Jair Bolsonaro. Então a gente vai precisar ficar muito atento ao que o Mauro Cid vai falar e se outras delações premiadas virão no esteio desta delação. Vou tomar uma água, são 7 horas e 40 minutos. A gente vai passar por mais alguns temas antes do N1 do nosso noticiário matinal aqui com o Eduardo Moreira, eu e Vivian Mesquita. Eu vou falar, tem mais uma coisa da delação do Cid, é só uma nessa linha do bolsonarismo. Você pode colocar na tela pra gente, Ícaro. No Antagonista traz uma matéria com a Michele Bolsonaro dizendo que será candidata se Deus acender uma chama. Ela é presidenta do PL Mulher. Não, eu não quero receber notícias do Antagonista. Ela disse que no momento tenta motivar e inspirar outras mulheres na política. E aqui, ó, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse não saber se será candidata em uma futura eleição, mas que se Deus acender uma chama, ela irá para onde ele mandar. Cuidado com o que você deseja, viu, Michele? Deus pode te mandar para vários lugares, inclusive para a colmeia e para a cadeia. Então toma cuidado que às vezes o seu desejo pode ser muito ruim. E ela falou aqui que tenta inspirar outras mulheres, mas é só uma diversãozinha, que a Michele Bolsonaro acredita que tem potencial eleitoral se Deus mandar ela ser candidata. Pode tirar da tela aí, Ícaro. Vamos para outro tema. Eu vou passar aqui, já vou falar sobre as CPMIs e a CPI. Tem mais episódios nessas CPIs todas.
Ah, tem o vídeo do Salles, gente. Tem alguém que falou no chat aqui o vídeo do Salles. Eu vou mostrar o vídeo do Salles para vocês aqui. Mais uma pessoa perguntando, cadê o Demore? A Lucinéia falou, cheguei agora, vive o William De Luca. Um beijo para você, Lucinéia. O Leandro Demore está doentinho, por isso não está aqui hoje no Desperta, mas ele volta logo. Melhoras para o Leandro Demore, que já está de volta com a gente. A gente está com quantas pessoas vendo? 13.125 pessoas vendo, então um beijo para todos e todas vocês que estão vendo. Lembrando, gente, dedo no like, compartilhem o vídeo, comentem, ajudem o algoritmo. Vocês sabem, né? Aqui o ICL é o único canal do mundo sem monetização. Canal de notícias, quase o dia inteiro de notícias. Em breve, muitas novidades na programação aqui do ICL. Vocês sabem que toda semana o Edu traz novidade aqui, né? Então, logo mais, muitas novidades na nossa programação aqui no ICL. A gente com programação quase o dia inteiro já. Então, a gente só existe graças a vocês, alunos do Instituto Conhecimento Liberta. E aí a gente pode colocar aqui no chat, inclusive, para quem não é aluno ainda, se tornar aluno do Instituto Conhecimento Liberta, do ICL, porque é importante demais, é isso que financia toda essa estrutura que vocês veem, o nosso jornalismo, essa equipe brilhante de jornalistas que a gente tem. E também a gente precisa da força de vocês para empurrar o algoritmo, né, para os nossos vídeos chegarem mais longe, para as nossas transmissões, as nossas entrevistas, nossos programas chegarem mais longe. Então, dedo no like, comenta, compartilha, manda para outras pessoas. Se está vendo no Facebook, compartilha no Facebook. Se está vendo no YouTube, dá seu like e deixa o seu comentário aqui para a gente, que é importante demais. Agora são 7 horas e 42 minutos, vamos para o tema de Presidente Lula. Presidente Lula, vou trazer 2 destaques. O primeiro deles, o presidente Lula voltou hoje de madrugada de Nova Delhi, na Índia, onde o presidente Lula participou da reunião do G20 e assumiu a presidência temporária do G20, um espaço importante demais para os debates internacionais que a gente tem, e que o presidente Lula assumiu esse espaço, importante para buscar inclusive recursos para o país, para a preservação da Amazônia, que é uma das prioridades que o presidente disse inclusive durante a reunião. Pode colocar na tela, Ícarozinho. Lula comenta a delação e diz que Bolsonaro está altamente comprometido. Aqui uma matéria do Poder 360, o presidente Lula afirmou na segunda-feira, né, ou seja, porque lá na Índia o tempo acontece antes, disse que o Bolsonaro está altamente comprometido em uma coletiva lá em Nova Delhi. Abre aspas porque o Lula disse, a cada dia vai aparecer mais coisa, cada dia nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e de que o ex-presidente estava envolvido nele até os dentes. É isso que vai ficar claro, o tempo vai se encarregar. A única chance que ele tinha de não participar disso era quando ele estava preocupado em vender as joias. Fora isso, ele é o responsável por parte das coisas ruins que aconteceram nesse país, declarou o presidente Lula lá em Delhi. E um outro ponto que causou bastante polêmica no fim de semana em relação às falas do presidente Lula, aqui uma matéria da CNN, Lula recua e diz que cabe à justiça decidir sobre a prisão de Putin em caso de viagem ao Brasil. O presidente Lula disse, ainda nessa participação no G20 em Delhi, que o Vladimir Putin não seria preso aqui no Brasil durante o seu mandato caso viajasse ao Brasil. Isso porque existe um pedido de prisão do Vladimir Putin no Tribunal Penal Internacional e é uma responsabilidade dos países que fazem parte do TPI, né, como ele é chamado, de prender essas pessoas que são procuradas pelo TPI, que tem mandado de prisão no TPI. O Brasil é um signatário do TPI, né? Faz parte do Tribunal Penal Internacional. E aí seria obrigação do Brasil prender o Vladimir Putin caso ele viesse ao Brasil, o que o presidente Lula disse que não iria acontecer. Mas o presidente Lula recuou, está aqui a informação da CNN Brasil, disse ontem também nessa entrevista lá na cúpula do G20 que se Putin decidir ao Brasil, quem toma a decisão de prendê-lo ou não, não é a justiça nem o governo, é a justiça, não o governo e nem o Congresso. Então o presidente Lula voltou atrás e no sábado ele tinha dito que se o Putin fosse ao Brasil não teria motivo para prendê-lo. Agora o presidente voltou atrás e disse que se o Putin vier ao Brasil, isso não é um tema do governo federal, é um tema da justiça, né, já que o judiciário brasileiro é que é signatário do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Então fica aqui o registro do presidente Lula agora dizendo que é a justiça que vai cuidar deste caso
do Vladimir Putin. Pode tirar da tela, Ícaro, aqui. Já falei sobre o Lula, já falei sobre vou falar sobre as CPIs. Eu vou falar duas coisas sobre as CPIs. Tem uma matéria da CPI do MST de hoje, aqui. Pronto, é mais uma matéria da CNN. Eu vou trazer as matérias sobre uma matéria da Veja, uma matéria da CNN e um videozinho. São 7 horas e 46 minutos. A gente está com quantas pessoas vendo agora? Léo, 13.700. Vamos para 14 mil, gente? Chama mais gente para participar. Vamos para 14, vamos para 15. Vamos fazer mais gente assistindo o Desperta com a gente, fazendo um esquenta também aqui para o nosso ICL Notícias, primeira edição, que começa daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã. Mas vamos lá. Duas CPIs. A gente tem acompanhado muito aqui no ICL Notícias, sempre as CPIs que estão em alta no Congresso Federal. A primeira delas, pode colocar, Ícaro, Veja, matéria da Larissa Borges. CPMI fará aposta em trinca de investigações para fechar o cerco a Bolsonaro. Uma matéria muito adequada aqui de Jair Bolsonaro, muitos anúncios. Aqui. Depois de contribuir de forma decisiva com a hecatombe política que paira sobre Jair Bolsonaro, ao receber informações de que o ex-presidente faturou mais de 17 milhões em PIX somente nesse ano e de que o seu entorno buscou fazer orçamentos para a venda de joias, a CPMI pretende apostar em 3 frentes distintas de investigação para tentar, enfim, enredar o ex-mandatário em acusações como peculato, lavagem de dinheiro e ordem para interferências indevidas nas eleições de 2022. A matéria da Veja traz informação de que serão 3 frentes principais de investigação. E por quê? Semana passada a gente fez algumas entrevistas com parlamentares. Na sexta-feira eu conversei com a deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, e ela deixou claro que não existe a possibilidade do Arthur Maia, o presidente da CPMI do golpe, convocar o Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro ou até mesmo generais do Exército. Então a gente não deve ver Jair Bolsonaro sentado na cadeira de depoente da CPMI. Não contem com isso. Pelo menos foi o que a deputada Duda é meio difícil de falar, mas a deputada Duda Salabert do PDT de Minas Gerais. E aí a CPMI vai tentar avançar nessas 3 frentes. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Silvinei Vasquez, ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal e no Mauro Cid, o ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, devem ser as 3 frentes de investigação da CPMI do golpe, que tem essa semana mais oitivas, vai ouvir novos depoimentos, mas também caminha daqui, acho que tem mais um mês de investigações dessa CPMI, a gente vai ter a entrega do relatório da relatora Elisiane Gama. Então tá aqui a matéria da Larissa Borges falando sobre essa aposta da CPMI, já que provavelmente não vão ouvir Bolsonaro. Quem vai implicar Jair Bolsonaro e talvez a Michele Bolsonaro também é essa trinca de Silvinei Vasquez, Anderson Torres e Mauro Cid, personagens comuns aqui no nosso ICL Notícias, infelizmente. E aí vou para outra CPI, agora matéria da CNN Brasil, assinada por Maiara da Paz e Marcos Amoroso, que a CPI do MST vai encerrar o trabalho sem ouvir 11 investigados. A CPI está com um cronograma apertadíssimo, né? Ela não vai ser prolongada, estendida. O prazo de uma CPI, gente, são 3 meses, né? 120 dias estendíveis a 180. Então você pode ir de 3 a 6 meses a duração de uma CPI. A CPI do MST não vai ser alongada. Vocês estão acompanhando com a gente aqui de que o relator, o Ricardo Salles, e o tenente-coronel Zucco, o presidente da CPI do MST, não tem conseguido mais apoio nas votações, né? Era uma CPI que era de oposição, mas o governo conseguiu manobrar para ter uma maioria. A gente viu agora a entrada de novos ministros do PP e do Republicanos, o Republicanos inclusive o partido do Tenente-Coronel Zucco, presidente da CPI. A gente viu o embarque do Republicanos com o Silvio Costa Filho, que virou ministro dos Portos e Aeroportos. Então a gente viu uma manobra do governo para conseguir barrar muitas das medidas que estavam avançando na CPI da MST. E aqui a matéria diz que 11 das pessoas que foram convocadas não serão ouvidas, provavelmente porque não haverá tempo. Nessa lista estão os 2 gestores do Iteral,
o Instituto de Terras e Reforma Agrária das Alagoas, o Jaime Messias Silva e o gerente executivo José Rodrigo Marques Quaresma. Então, vários desses depoimentos que estavam marcados não vão acontecer nessa CPI, que é uma CPI que não deveria ter existido, né? Uma CPI é uma excrescência jurídica, não tem objeto definido, a investigação foi lamentável, assim, todo o processo de investigação da CPI foi lamentável, cenas de deputado invadindo a casa de pessoas assentadas em assentamentos do MST e de outros movimentos sociais, então, lamentável essa CPI. Porém, o Ricardo Salles nos brindou com um vídeo esse fim de semana, eu vou achar aqui no meu Twitter. Se vocês não me seguem no Twitter, @deluca, viu, gente? Já vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu só achar o vídeo aqui. O Ricardo Salles nos brindou com um vídeo super divertido esse fim de semana, que rodou muito nas redes sociais. O Ricardo Salles é um defensor do agro, como vocês sabem, né? Fez isso durante o seu governo. Não estou conseguindo achar aqui, peraí que eu vou achar na busca do Twitter rapidinho. Ele fez isso durante todo o seu a sua triste passagem pelo Ministério do Meio Ambiente, mas aqui, ó, vou usar o Choquei, gente. Vocês já imaginaram o Choquei aqui no ICL? Pois é. No Desperta com o Deluca tem. Pode colocar na tela, Ícaro. Tem um videozinho aqui do Ricardo Salles sendo flagrado comprando orgânico, gente. Pode colocar o áudio, Ícaro. Eu vou botar aqui pra vocês. Aí, ó. Comprar orgânico? Comprar orgânico? Legal. Legal. O cara come orgânico, mas quer enfiar agrotóxico no rabo do povo. Eita. Vai embora. Não sabia que tinha esse trecho. Mas aí, ó, o Ricardo Salles sendo flagrado comprando orgânicos, colocando no seu jipezinho aqui em São Paulo. Até tiraram o áudio, vai que tem outro palavrão, espero que não. Mas eu não lembrava aí, ó. Ricardo Salles comprando uma caixinha de orgânico, gente, e levando para casa no seu jipezinho militar, que patético, né? Levando para casa no seu jipezinho aqui em São Paulo uma caixinha de orgânicos. Ou seja, como disse o nosso internauta que flagrou o Ricardo Salles gosta de enfiar agrotóxico nos outros, mas para ele é orgânico na mesa, então tá aí. A hipocrisia clássica dos bolsonaristas do Ricardo Salles. Pronto, pode tirar da tela, Ícaro, por favor. A hipocrisia clássica dos bolsonaristas com Ricardo Salles comprando orgânico para si, mas obviamente para os outros é o agrotóxico do agronegócio sendo disseminado. Tem mais 7 minutinhos de programa, eu vou passar por mais algumas matérias soltas, que não estão nesses grandes temas que eu trouxe para vocês. O primeiro deles aqui é da coluna do Paulo Capelli, no Metrópolis, que o suspeito do caso de bomba no caso Porta dos Fundos, vocês lembram que a sede do Porta dos Fundos no Rio de Janeiro, né, o grupo de humor, do grupo de atores Porta dos Fundos, foi alvo de um atentado à bomba, né? Coquetel Molotov foi jogado contra a sede do Porta dos Fundos em 2019. O Eduardo Fauzi, suspeito de atacar a sede da Porta dos Fundos, foi solto em março do ano passado, mas, segundo Paulo Capelli aqui, mantém uma conduta explosiva. Uma investigação sigilosa aponta que, após a vitória do Lula, o economista de 45 anos orientou em um grupo extremista violento a montar o artefato chamado Coquetel Molotov, o mesmo que ele jogou na sede do Porta dos Fundos. Mensagens interceptadas no Telegram apontam que a bomba caseira seria arremessada acompanhada de um grito específico, faz o L, que é o grito, né, que é o mote dos apoiadores do presidente Lula. A página se chama Falange da Ordem Nacional, foi criada em 2 de outubro de 2022, e aí esse sujeito que é acusado de ter jogado a bomba contra a sede do Porta dos Fundos, né, da produtora Porta dos Fundos, também mandou mensagens em grupos extremistas ensinando como é que se faz essa bomba, esse coquetel Molotov, e dizendo que é para jogar nos apoiadores do presidente Lula. Lamentável, mas fica aqui o registro. Mais um registro para a gente passar aqui no Globo. TRF4 anula todas as decisões
O Globo está me boicotando, gente. A gente tem a assinatura do Globo, mas o Globo não quer deixar eu ler as matérias. Não faz isso com a gente não, Globo, pelo amor de Deus. O Eduardo, aqui, ó, pronto. Pronto, Ícaro, pode colocar. TRF4 anula todas as decisões de APio na Lava Jato e determina suspeição do juiz. Então tá aqui o TRF da 4ª região, o TRF4, reconheceu a suspeição do juiz federal Eduardo Apio em todos os casos envolvendo a Operação Lava Jato e determinou a nulidade de todas as decisões. O entendimento foi firmado por unanimidade na última quarta-feira, na 8ª turma da Corte, o mesmo dia que o Dias Toffoli anulou as provas em relação aos acordos de leniência firmados com Odebrecht investigado. Então o Apio está afastado, né? A gente viu aquele episódio muito esquisito de um trote que o Apio teria dado, muito mal explicado ainda. A gente vai ver mais informações desse capítulo em breve, mas fica aqui o registro de que o Apio está afastado e as decisões dele na Lava Jato estão anuladas. O juiz foi considerado suspeito. Vamos para mais uma nos últimos 3 minutinhos, Ícaro, que nos resta. Deixa eu fechar essa aqui e ir para essa aqui. Matéria do Brasil de Fato. No Chile, Flávio Dino diz que o Brasil terá Museu de Memória e Direitos Humanos. Hoje, gente, 11 de setembro, não é só aniversário do atentado contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em Nova York. Também é aniversário do golpe do Chile, quando Pinochet tomou o poder. O Flávio Dino e o Silvio Almeida foram até o Chile, tem muitos eventos acontecendo, porque nesse 11 de setembro completam 50 anos do golpe de Estado do Chile em 1973. Inclusive um grande amigo meu, Dimitri Salles, presidente do Conselho de Direitos Humanos aqui de São Paulo, está lá. Um beijo para o Dimitri, que também está acompanhando todas as atividades que estão rolando no Chile. E aí lá o ministro Flávio Dino e o ministro Silvio Almeida disseram que o Brasil terá um museu de memória e direitos humanos importante demais. Um país que não tem memória está fadado a repetir os mesmos erros e que oxalá que esse museu da memória saia logo e a gente possa celebrar e ter este museu para lembrar de todos os abusos que esse país já cometeu em relação aos direitos humanos e a gente possa finalmente ter a nossa memória resgatada. Finalzinho de programa, gente. Eu não sei se esse tema está na nossa pauta do N1, porque, como vocês sabem, eu estou apresentando aqui o Desperta e a pauta estava acontecendo lá embaixo, a reunião de pauta aqui na nossa produção, para falar sobre os temas que a gente vai conversar no N1 daqui a pouquinho. Eu acho que esse tema estará no N1. Eu acho. Mas é tema que a gente já falou bastante aqui. Nesse 1 minutinho final, só ler o título aqui, Ícaro. Empresa da família de ministro de Lula, ou seja, o ministro Juscelino Filho, lucrou com serviços sem licitação e questionados por TCU. Sempre ele, o garoto problema, Juscelino Filho, trazendo mais problemas para o presidente Lula. Então fica aqui o registro. A gente deve tratar esse tema já no nosso noticiário, no N1. Estarei Vivian Mesquita, eu e Eduardo Moreira, e um hall de convidado sempre incrível do ICL. Pronto, Ícaro, pode tirar da tela, por favor. A gente deve tratar desse tema já e aproveitar nesse finzinho de programa, falta um minutinho, para agradecer a todos e todas, Dinair Bandeira, Simone Rufino, Eric Nário, que medo, achei que era um nome nome de pegadinha. Rodrigo Almeida, José Ney, Maria Goretti, Ana Santos, Tatiane Pertel, Patrícia Moreira, Magus, Jéssica e todo mundo que assistiu, gente, obrigado. Amanhã espero que o Demore esteja de volta, que ele esteja bem para fazer o programa, mas se não, se o Demore estivesse recuperando ainda, estarei aqui de volta com vocês com o Desperta. Fiquem com a gente, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações e daqui a pouquinho começa o ICL Notícias, primeira edição. Um beijo para vocês, a gente se vê daqui a alguns minutinhos. Tchau! Quem você votou? Você sabe como é que está sendo o mandato dessa pessoa? Quer dizer, esse político, esse congressista, esse senador, esse deputado, está fazendo jus ao seu voto? Tudo isso você pode saber, porque a imprensa pode investigar. Com uma imprensa censurada, você não pode fazer nada disso. Em pleno 2023, a gente ainda tem ações que beiram a censura, ou pelo menos eles tentam.
mesmo isso estando garantido na nossa Constituição, mesmo 35 anos depois que isso está garantido nas linhas frias da Constituição, a gente não pode deixar que ela seja letra morta, parafraseando uma deputada constituinte, a Irma Passoni. A gente precisa estar vigilante, monitorando e não deixando morrer, fazendo valer essa lei que nos rege. Olá, eu sou Suzy Pisa, sou filósofa, sou mestre e doutora pela Unicamp, sou professora da Universidade Federal do ABC, gravei um curso para o ICL, Instituto Conhecimento Liberta, sobre um dos pensadores mais relevantes do Ocidente, Michel Foucault. Esse curso ele tem como título Michel Foucault, Abrindo a Caixa de Ferramentas. Ele tem um caráter metodológico, né, de mostrar um pouco o modo de operação deste filósofo. Além do meu curso, tem mais de 200 cursos na plataforma do ICL. Tenho certeza que ao acessar a plataforma, vocês terão um leque gigantesco de formação continuada aí para vocês realizarem.